aleluias, um feriadão, e às vezes é muito bom estar nos lazeres, né, nos retiros, aleluias, mas o mundo cristão, principalmente os católicos, né, irmãos, eles abrem as igrejas hoje cedo, e tem reuniões deles até altas horas, fazendo caminhada, passeada, em nome da religiosidade, aleluias. Mas os verdadeiros adoradores, aleluias, que pela graça de Deus nós queremos ser, não é? Nós queremos ser, precisamos ser e lutamos com toda a humildade para estarmos diante de Deus como verdadeiros adoradores. De certa forma, há entre as igrejas muitas maneiras de ministrações, né? Uns fica todo mundo em pé, vamos dançar, vamos pular, saltar. Outros são muito quietos, né? Que ouvir só a palavra. Aleluias. O mundo das igrejas batistas são muito centrados, né? Só na palavra. Os presbiterianos muito louvor. É verdade que eles têm também palavras. Aleluias. Já a questão do pentecostalismo, eu não sei onde foi que eles conseguiram dizer que tem corinhos avivados, né? Que salta, que dança, e colocaram nisso o culto avivado, né, irmãos? Eu não sei onde foi que eles aprenderam isso, porque a Bíblia e Jesus não ensinou assim, né? Nosso maior mestre é Jesus. Aleluias. E o texto que foi lido já nesta noite, eu quero só refletir o versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 3, versículo de número 18. Aleluias. E nós, irmãos, como pentecostais raiz, aleluias, queremos que Deus nos dê graça, nos ajude, ao não fugirmos dos fundamentos bíblicos, né, irmãos? Fundamentos bíblicos, aleluias. É verdade que quando nós estudamos, pesquisamos, e vamos fazendo reflexões na palavra de Deus, é lindo e importante para nós individualmente. Mas, irmãos, a igreja, ela tem a coletividade, né, irmãos? E como igreja, nós precisamos sabermos que tem gente, irmão, de toda espécie, de toda qualidade, aleluias. E o próprio Jesus disse que o reino é como aqueles que lançam a rede e vem toda a qualidade de peixe. Aleluias. É verdade que são escolhidos peixes que servem para colocar no cesto, né? E os que não servem serão lançados fora. E no reino, às vezes a gente observa, ou observamos, que principalmente alguns da igreja, o pastor teria que jogar essa pessoa fora, esse não serve, esse serve, mas esta não é uma missão nossa, irmãos. O dono da igreja é Jesus, amém? Aleluias. O dono do povo é Deus, e nos faz ver que da nação israelita, o povo estavam prestando culto a Deus, que não era o verdadeiro culto, né? Aleluias. Eles se portavam e se comportavam de maneira triste, irmãos, porque a presença de Deus
trazendo animais coxos, né? Aleluia. E dizendo eles que iriam cultuar a Deus. Aleluias. Nas questões dos dízimos, desobedeciam. E também no matrimônio, né, irmãos? Observa-se, que já foi ministrado aqui pelos nossos ministrantes anteriores, que as questões das lágrimas que estavam no altar, Deus estava cobrando também. Aleluias. E isso, irmãos, acontecia no meio do povo de Deus. Aí vem a pergunta, acontece hoje também? Junho, irmão Junho. Acontece, e diríamos de maneira pior. Aleluias. Porque se havia somente a nação israelita e Deus exigia obediência à sua palavra, e eles mesmos reclamavam diante de Deus, e Deus estava vendo no versículo de número 13, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Aleluias, Deus estava observando o comportamento do povo, aleluias, e Deus não observa também o nosso comportamento hoje não, né, irmãos? Ele observa sim. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus nosso hoje, tá bom? O Deus que os israelitas serviam é o mesmo Deus que nós servimos também, aleluias. E entre os que estão servindo, o Deus dos céus, ele vai ver entre os que são verdadeiros e os que não são, não é assim, irmãos? Aleluias. Às vezes na caminhada, algumas circunstâncias acontecem, que obreiros, irmãos, são destruídos na caminhada. Se nós fôssemos falarmos aqui de quantos jovens tínhamos no tempo da nossa juventude, né, irmã Tiane? Cantando no conjunto, servindo a Deus, dizendo que estavam louvando a Deus. Deles que se casaram e hoje nem existe mais porque tomaram caminhos diferentes. Mas o que se sabe, irmãos, é que Deus, ele vê todas as coisas. A mesma reclamação que certamente o povo de Israel tinha contra Deus, porventura não ocorre hoje também, né, irmãos? Aleluias. Sirvo há tanto tempo a Deus, não tenho um carro novo, aleluias, não tenho ainda uma casa boa, aleluias, mas queridos, Deus vê todas as coisas, e Ele sabe como nós precisamos estarmos nos comportando diante da sua presença. E eu estava até querendo ler no capítulo 14 de 1 Coríntios, irmãos, a situação que Paulo ensinou para estarmos cultuando a Deus de verdade. Amém, irmãos? Que fareis, capítulo 14 de 1 aos Coríntios, verso de número 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, aleluia. Nós salmodiamos a Deus todos juntos, irmãos? Sim ou não? Aleluias. É para ser, né, irmão? Está se louvando a Deus em alguns louvores, alguns cânticos. Vocês já observaram que tem deles que parece que estão viajando? Aleluias. Cultuar a Deus exige temor ao seu nome. Aleluias. E às vezes precisa a gente estar dizendo, ou quem está ministrando louvor, irmão, cante. Aleluias. Abra a boca.
E eu gosto sempre de dizer que às vezes tem pessoas que vêm à igreja, irmão Júnior, parece que estão com fastio, não é assim? Enfermo espiritualmente, não é assim, irmão? Quando a pessoa tem algum problema de saúde e não quer comer, não quer se alimentar, aleluias. E vem a pergunta: irmão, mas este culto foi muito frio, o pastor que estava louvando não tinha certamente unção. Aí vem a pergunta: e o que estava ouvindo tinha unção também nos ouvidos, para estar tendo os ouvidos ungidos na presença de Deus, para estar cultuando a Deus mesmo de verdade, ou estão induzidos no mesmo problema do povo de Israel, reclamando, e Deus dizendo: em que eu tenho vos deixado? Aleluias. E vamos dar a continuação do versículo, né? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, aleluias, tem revelação. Não é revelamento não, viu, irmãos? É revelação, viu? Aleluias. Aleluias. Tem línguas, tem interpretação. Ah, filho, isso aqui é pesado. Faça-se tudo para edificação. Aleluias. Cultuar a Deus exige temor ao seu nome. Aleluias. Glórias a Deus. O nome do nosso Deus é grande. Ele é tremendo. Aleluias. Se a igreja em que Paulo tinha edificado no Senhor, tinha ensinado, estava se distanciando do verdadeiro culto, o Paulo estava dizendo: não, vocês quando se juntarem, quando vocês estiverem juntos, preste atenção. Aleluias. Melhor do que falar da vida dos outros, né, irmãos? É estar dizendo: eu estou salmodiando o nome do Senhor. Aleluias. O que é a verdadeira doutrina, né, irmãos? Porque o Paulo também, ele ensinou que nos últimos dias as pessoas não queriam sofrer essa doutrina, né? Esse é o grande desafio, aleluias, de estarmos perseverando na sã doutrina, aleluias. E exigir de nós, irmãos, na sã doutrina, ainda é um pouco da introdução, eu estava me lembrando o que Paulo ensinou sobre os deveres dos diáconos no capítulo de número 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, aleluias. Porque, irmão, o que tem de gente hoje, isso aqui é realidade atual. Eu vou aceitar Jesus para ser pastor, não é assim? Ser líder. Mas Paulo, através da palavra de Deus, ele está dando a definição do que é o verdadeiro líder. Tá bom? Vamos lá, começar do primeiro? Esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. É importante. Aleluias. Desejar ser um obreiro, um trabalhador na seara do Senhor. Mas Paulo, ele vai mais além no versículo de número 2 do mesmo capítulo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aleluias. Isso aqui é forte, né, irmão? Irrepreensível. Primeiro, ter certamente uma vida condizente com os ensinos, e não sendo aquela pessoa que certamente entre pelo caminho da nação israelita de estarem desonrando a Deus, né? E falando que não convém.
Aí vai para o segundo lugar, irmão. Marido de uma mulher. Aleluias. Estava em crise por causa também dos sacerdotes, dos líderes, que desonrando a Deus, deixava suas esposas, casavam-se com outras. Isso aqui estamos falando, irmãos, justamente de liderança, né? E quando eles iam ministrar, eles mesmos estando no altar, os filhos estavam chorando do lado de fora do altar e reclamando do mau comportamento dos líderes da sua época. E Deus, irmãos, estava vendo tudo isso. Aí, com a edificação da igreja, o Senhor foi mais além e agora está dando os vereditos, os decretos, como é que é para ser o líder da sua igreja. Amém? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se é que alguém quer aprender, né, irmãos? Porque às vezes as pessoas não querem aprender, viu? Já chega para o pastor, olha, irmão, eu já disse, pastor, eu já fiz isso, aquilo, outro. Eu vou até deixar a sua igreja. Ora, irmãos, como eu tenho ouvido isso? Já decidi isso, aquilo, outro. Ao invés de chegar pedindo um conselho, né, irmãos? Já chega com a decisão. E ainda bem que tem deles que ainda relatam, né, o que querem fazer. Ao invés de estar na presença de Deus, Senhor, eu vou lá na tua casa, o conselho que o teu servo me der, eu vou obedecer. Aleluias. Porque o que é importante, irmãos, é ensinar, é verdade. Mas também é importante ter alguém que queira ouvir e ser ensinado. Aleluias. Porque este é o grande desafio de nós como líderes estarmos ensinando e as pessoas muitas vezes estão fazendo ouvido de mercado. O que era que a nação israelita estava fazendo? Senhor, em que nós temos te desonrado? Vamos mais adiante. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, né? Aleluias. Fazendo, diríamos, uma avaliação, irmãos, e passando pelas peneiras. Não está difícil hoje de pessoas verdadeiramente chamadas por Deus para estar liderando a obra do Senhor? Aleluias. Aí, aqui, certamente é que mora, é que está a diferença, aleluias, da igreja que é a verdadeira igreja e a igreja que obedece ao Senhor. E nessa obediência, o Espírito do Senhor pode estar operando soberanamente, né, irmãos? Aleluias. Porque se existe alguém que requer santidade na vida particular e na vida coletiva também da igreja, é o Espírito Santo, não é, irmãos? Aleluias. Na antiga aliança era o profeta que tinha de Deus a mensagem diretamente ao povo. E Deus estava dizendo através do profeta Malaquias que Deus não estava se agradando do comportamento do povo. Aleluias. E Deus, eu acho importante esse livro, irmãos, porque ele vai fazer, diríamos, uma finalização, né? Findar uma aliança antiga para com o povo. E diga-se de passagem, irmãos, Deus podia estar dizendo, e ele não disse, é 400 anos aproximadamente que eu vou estar em silêncio para com a humanidade. Aleluias. Mas o relato de os ensinadores é que mesmo nesse tempo chamado tempo interbíblico, né?
interbíblico, ainda tinha pessoas que serviam a Deus de verdade, que honravam a Deus de verdade. Aleluias. E aqui, irmãos, o versículo de número 14, a gente andando um pouquinho nos versículos, é importante andarmos aplicando a passagem bíblica para a nossa própria vida, não é, irmãos? Para o nosso próprio viver. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em guardar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade, se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. A observância do povo, irmãos, era a vida dos ímpios, e achava que os ímpios estavam prosperando. Aleluias. Ó Jesus, tapa os nossos ouvidos, né, para aqueles que estão à nossa volta, e alguém está dizendo, o fulano não serve a Deus, mas enriqueceu, tem muitos bens, e nós estamos na igreja, e nós não temos essas riquezas. Aleluias. O Senhor nosso Deus, Ele sabe o que você e eu, nós podemos possuir, porque muitas vezes, irmãos, até alguns crentes, se conseguir um empregozinho melhor, já se afasta da igreja. Entra pelo mesmo caminho dos ímpios, né? Já se afasta de estar servindo a Deus com toda a humildade. Aquela passagemzinha que as pessoas dizem lá fora, quer ver quem é a pessoa? Dê dinheiro e poder. Aleluias. Se você é um servo, uma serva de Deus de verdade, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus vai lhe abençoar e você está servindo a Deus de verdade. Aleluias. E não estão nem aí para a vida dos ímpios lá fora, né? Mas a condição da nação israelita era estarem se importando, se incomodando, como eles estavam prosperando, não serviam a Deus, e Deus estava abençoando eles. Jamais, irmãos, nós podemos entrar por este caminho. Aleluias. Jamais podemos entrar por este pensamento, porque a bênção maior nós temos recebido de Deus, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluias. Deixa os ímpios para lá. E na continuação destes versículos, Deus vai dizer, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluias. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Aleluias. Esse versículo é muito rico, porque nós poderíamos estar chamando aqui várias personagens, né, irmãos? Diremos, Deus, como é que o Senhor tem coragem de chamar um homem que, criado em toda a ciência do Egito, para tirar o seu povo, Israel, do jugo escravizador de Faraó? Moisés tinha sido formado em toda a ciência do Egito. Aleluias. Mas quando nós observamos, irmãos, o memorial de Deus, Deus podia estar dizendo assim, ele passou 40 anos aprendendo a ciência do Egito, mas ele passou 40 anos no deserto aprendendo comigo que eu sou o Senhor. Aleluias. Aleluias. A ponto de Deus dizer assim, ninguém é como o meu servo Moisés, que eu falo com ele face a face. Aleluias. Que memorial de exemplo lindo para nós, né, irmãos? De serventia ao Deus dos céus. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele rejeitou ser chamado filho
da filha de Faraó. Aleluias. Para estar diante de Deus, sofrendo com o povo de Israel. Mas os 40 anos, irmãos, foi de experiência. Depois mais 40 de gestão, de estar trabalhando e dizendo: Senhor, aleluia, eu te contemplei na sarça, o Senhor falando comigo, mas agora, Senhor, eu quero que o Senhor me use na obra a qual o Senhor designou. E diga-se de passagem, irmãos, nós temos a alegria de dizer: Senhor, diante do teu memorial, o Senhor tem 5 livros para Moisés. Ele escreveu o Pentateuco, que hoje nós podemos ter esse compêndio de entendimento e dizendo: Senhor, tem em memória o seu servo Moisés. Agora vem a pergunta, irmãos: será que não tem Deus a memória de muitos crentes que deram as suas vidas, né, irmãos? Que estão dando as suas vidas pela obra de Deus ainda hoje? Ele tem sim. Deus não vai se esquecer de nenhum de nós. Aleluias. Vale a pena sofrer pela obra de Deus, vale a pena padecer pelo nome do Senhor, vale a pena investir no reino, aleluias, porque Deus não vai esquecer do seu serviço, da obra que você presta no reino. Se é feito de coração, adora a Deus de verdade, Deus jamais vai deixar de estar em memória o serviço de cada crente para a glória do nome do Senhor. Aleluias, você serve a Ele. Nós poderíamos estar aqui lembrando de muitos outros servos que não estão na Bíblia, mas estão na história da igreja, né, irmãos? Que não dizer de Lutero, né? Aleluias, quanto Deus usou, outros a qual deram a sua vida pela obra de Deus. O compêndio dos heróis da fé, escritos em livros e exemplos de homens que estiveram se dedicando ao serviço da obra de Deus. Aleluias. O que é que o povo tinha que reclamar, irmãos? Às vezes, quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor de verdade, eu gosto sempre de dizer: tenho mais para agradecer do que para reclamar. Aleluias. Porque Deus não é injusto. Ele lembra dos feitos de cada crente. E às vezes, irmãos, pessoas que não estão nos jornais e não estão nos destaques, mas são servos de Deus de verdade. Aleluia. Serve com convicção, com o coração voltado para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o próprio Deus vai dizer através de Malaquias que esses que servem a Deus de verdade, olha o versículo número 18: eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Não é só por ser filho não, né? É porque serve também. Aleluias. Aqui faz certamente o diferencial entre o ser filho e um filho que serve de um coração voltado para o seu pai. Aleluias. Aí quando nós vamos lá para o capítulo 15 de Lucas, os 2 filhos, né? Aleluias. O que estava na casa faz-nos ver que tinha um coração que não servia o pai mesmo de verdade, ele era somente filho. Aleluias. Quis dizer: pai, eu te sirvo há tanto tempo, o senhor não me deste nem um cabrito. Foi preciso o pai dizer: filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluias. Uma coisa é o pai estar dizendo que o filho é filho, outra coisa é o filho estar respeitando o pai como filho de verdade. Porque se ele tivesse servindo o pai de verdade, ele não iria dizer esse teu filho, ele iria dizer esse meu irmão. Aleluias. Ele não iria dizer o Senhor deu para ele um banquete, ele iria dizer
o banquete foi para nós, Pai. Nós estamos nos alegrando porque este meu irmão, ele estava morto, ele estava distante, mas ele voltou. Ele está na nossa casa. Ele é meu irmão, Pai, ele é o teu filho. Aleluias. Às vezes, irmãos, aqui uma palavrinha para nós. A gente, como servo de Deus, às vezes nem pode estar contando todas as bênçãos de Deus para alguns crentes, viu? É verdade. Porque tem deles que, ao invés de agradecer a Deus pela bênção do irmão, vai murmurar, vai criticar, e muitas vezes eles vão ficar irados com a bênção do seu irmão. Aleluias. Para ser de Deus de verdade, não é somente ser filho, é servir também com o coração voltado para o seu pai. Aleluias. Eu li uma vez uma parte de um comentário que Deus quer ser o nosso pai, mas muitas vezes nós não nos submetemos às ordens do nosso pai como filhos. Aleluias. E aqui, irmãos, é a grande diferença que Deus está dizendo através do profeta. Eles serão meus. Quem? Os que não observam a maldade dos outros, os que deixam a maldade dos outros de lado, os que não estão olhando para a prosperidade dos ímpios. Deixa os ímpios para lá, né, irmãos? E se nós não vigiarmos, irmãos, às vezes, dentro das igrejas mesmo, o crente pode estar fazendo algo que a sua vida esteja condizente com a vida dos ímpios lá fora. Aleluias. Crentes invejosos, crentes muitas vezes zangados, enraivecidos, porque se Deus não tem lhe abençoado da maneira que Ele quer, é porque Deus é que sabe o que pode dar aos seus filhos, e não que os filhos estão querendo que o pai lhe dê, e muitas vezes pode abandonar a casa do pai. Aleluias. Aí o nosso Deus, Ele vai falar, irmãos, acerca daquele dia, do dia em que Deus há de julgar a humanidade. Aleluias. E a gente vem nessa história de Deus julgar o mundo e esperar a volta de Jesus, né, irmão? De que o mundo vai ser queimado, mas Deus está dizendo, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Então, se uma consciência que nós devemos ter, irmãos, é que aqueles que fazem e estão se comportando como os ímpios, eles estão sendo preparados para Deus, por Deus, para o dia do fogo, para ser queimado mesmo. Aleluias. Enquanto os que servem a Deus estarão na presença de Deus, indo desfrutar das grandes bênçãos que Deus tem para aqueles que o servem, para aqueles que são a sua igreja, aleluias, eles estão sendo guardados como palha para serem queimados. Aleluias. E aqui é a nossa consciência que a gente tem que ver entre os que estão servindo a Deus de verdade e os que estão na igreja somente para estarem preenchendo o número e fazendo o que Deus não se agrada. E aqui, irmãos, até uma palavrinha, eu me lembro que um dia nós estávamos no culto, e aquelas profetadas que a gente escuta nos cultos, né? Uma irmã que a gente sabia que não, o testemunho dela não condizia com um testemunho de uma verdadeira crente. A profeta, eis que vem entrando a minha serva. Aleluias. Queridos, nós precisamos pedir a Deus graça para estarmos observando o que é verdadeiramente crente de verdade, que produz frutos. Aleluias. Porque Deus vê o que estamos produzindo para Ele. Ele sabe muito bem qual a maneira que nós estamos nos portando. Aquele dia que está para vir, o dia vai chegar, irmãos. Aleluias. O dia do Senhor virá. Aleluias. E aquele dia, diz a palavra do Senhor, o Senhor dos exércitos
não deixará nem raiz e nem ramo. Aleluias. Todos os ímpios, todos aqueles que não se portaram com a serventia de um verdadeiro servo de Deus, estão sendo guardados como palha para serem queimados no dia do Senhor. Aleluias. E nós poderíamos ir mais adiante, até o próprio Satanás, né? Será lançado no lago de fogo ardente, juntamente com todos os seus anjos e os falsos profetas. Aqui é um grande desafio, aquelas palavrinhas que Jesus Cristo disse, né, irmãos? Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres e maravilhas. Aí Deus vai dizer, Jesus Cristo falando: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Todos aqueles que praticam a iniquidade. Aleluias. Dizer que é pastor e não está com seu testemunho condizente com o que a palavra de Deus exige, está sendo guardado também como palha para ser queimado. E esse dia o Senhor estará cumprindo o seu juízo para com toda a humanidade. Amém? Aleluias. Vamos mais para vós que temeis o meu nome. Aleluias. O versículo de número 2 do capítulo 4, mas para vós, aleluias, oh glórias a Deus, é Deus dando uma resposta, irmãos, os questionamentos em que o povo de Israel estavam questionando Deus, porque Deus estava abençoando os ímpios e muitas vezes não estava prosperando o caminho daqueles que verdadeiramente estavam servindo a Deus, aleluias. A resposta de Deus é muito séria, irmãos. Esse versículo de número 2, mas para vós que temeis o meu nome, não é para todo mundo não, irmãos, é para quem teme a Deus de verdade. Aleluias. Quem teme a Deus de verdade, irmão, se porta e se conduz de maneira diferente na sua trajetória e na sua caminhada espiritual. Aleluias. E até o sábio Salomão vai dizer que o temor do Senhor precisa de toda sabedoria, né, irmãos? Se o crente tem que ter sabedoria de Deus, ele começa a temer a Deus de verdade. Aleluias. Temer ao Senhor. Aleluias. Não é temer de Deus não, viu, irmãos? É temer a Deus de verdade. Aleluias. Servir a Ele. Mas para vós que temeis o meu nome, aleluias. Agora, irmãos, o grande desafio é temermos a Deus hoje, amanhã e sempre. Aleluias. E esse temor ao Senhor é o diferencial dos crentes verdadeiros. Aleluias. Às vezes, até quando o crente desobedece, precisa ter postura para dizer: eu tenho as minhas fraquezas. Mas quando ele e ela se prostra diante do Senhor e teme a Deus de verdade, Deus apaga todas as iniquidades, a ponto de dizer assim: ninguém é como o meu servo Davi, que nunca pecou, né? Aleluia. Porque Deus, Ele coloca no mar do esquecimento todas as iniquidades daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Aleluia. Daqueles que verdadeiramente obedecem ao Senhor. Estava lendo um comentáriozinho de que o Judas, ele nunca chamou Jesus de Senhor. Aleluias. Ele tinha Jesus como mestre, ele tinha a bolsa do tesouro, né? A ponto de mais tarde, esse Jesus eu vou negociar ele com os religiosos, e foi vender mesmo o seu mestre. É aqueles que estão muitas vezes dizendo que estão na igreja, mas não são igrejas, porque não temem o nome do Senhor. Mas para vós que temeis o meu nome, aleluias, que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a temer a Deus em tudo. Aleluias. Onde você estiver, não é com medo de Deus não, é você estar dizendo assim: o pastor, o líder não está me vendo, mas Deus está me vendo e eu temo a Deus, aleluias, e sirvo a Ele de verdade. Eu não vou escandalizar o nome maravilhoso de Jesus.
se conduz e se porta de maneira que testemunha que é um verdadeiro servo e serva de Deus em tudo. Aleluias. Porque, queridos, o grande desafio de estarmos dizendo que tememos e não obedecemos, estamos entrando pelo caminho da mentira, né? Os nossos feitos, que na Bíblia reflete como frutos, né? Que é o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, né, irmãos? Aleluias. Que é muito fácil alguém dizer que serve a Deus, mas quando o parafuso aperta, aleluias, não condiz o testemunho que verdadeiramente serve a Deus. Aleluias. E este Deus, através da palavra, ele está dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol e salvação trará debaixo das vossas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cervadouro. O Malaquias, ele vai usar aquela analogia de um bezerro que está solto num campo, né? E sai pulando, saltando de felicidade, alegre. Aleluia. Mas para vós que temeis o meu nome, era a cultura do momento. Ele estava dizendo como se portava, né? No campo, os bezerros dos cervadouros, que eram criados com todo o prestígio, tratamento, que os bezerros tinham saúde e tinham condição de sair saltando e pulando como o bezerro do cervadouro. Ele está dizendo que isto vai acontecer com aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Aleluias. E aqui, irmãos, nós já vamos encerrando. Eu quero terminar mais cedo e dizendo: o desafio, irmãos, é que um dia nós partimos também como servo de Deus. Nós estamos caminhando, mas que Deus nos ajude a chegarmos do outro lado como servo e serva de Deus de verdade. Aleluias. Aleluias. Com o testemunho de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira crente, de um verdadeiro servo de Deus, sair do outro lado testemunhando. Não só nós individualmente, né, mas poderíamos dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluias. Temer o nome do Senhor é lindíssimo. Vamos encerrando. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias aqui está simbolizado a vinda do João Batista, né, irmãos? Aleluia. E aqui os espíritos às vezes aproveitam para dizer que o Elias estava encarnado em João Batista. Isso não é verdade, é mentira. Aleluia. Era o Espírito de Deus que operou com a coragem e a intrepidez que Elias teve de enfrentar os falsos profetas, e está dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa muito séria, irmãos, só para nós encerrarmos. O Elias, ele desafiou a nação israelita, né? Se Baal é Deus, serviu. Aleluias. Mas se o Senhor nosso Deus é Deus, sirvamos a Ele de verdade. Por que vocês estão agora em dois pensamentos? Isso aqui, irmãos, é muito sério, porque às vezes tem crente que menciona o nome do Senhor, mas de repente estão mencionando também o nome das estátuas e mais de escultura lá fora, né? E Deus não aceita mistura. E Elias faz o grande desafio, aleluias, de consertar o altar do Senhor e fazer o desafio aos profetas de Baal. Se Baal é Deus, ele vai mandar fogo. Se o Senhor nosso Deus é o Deus dos céus, nós vamos clamar a Ele. Aleluia. Mas uma coisa me chama a atenção, irmãos, muito forte, é que Elias consertou o altar. Uma perguntinha para nós: será que sempre nós precisamos estarmos também consertando, né, irmãos, algumas coisas do nosso altar diante do Senhor? Aleluias. Para servirmos a Ele de verdade. Aí, este Espírito que com intrepidez e autoridade operou na vida de Elias, não foi diferente com João Batista, né, irmãos? Costura a sua própria cabeça, o seu pescoço, mas ele testemunhou
do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. E ele teve o privilégio de dizer para a nação israelita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. E afinal, Deus está dizendo sobre a conversão, né, irmãos? Ou seja, os filhos vão no caminho da desobediência, e Deus está dizendo: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Que Deus nos ajude. Uma palavrinha. Um dia desse nós estávamos na casa de uma pessoa, e ela estava muito magoada. Ô irmão, eu não quero chamar mais o fulano de pai, porque ele me ajudou muito, mas me magoou muito alguns acontecimentos, e tivemos que dizer para aquela irmã: perdoe as falhas, porque o coração convertido e humilhado diante de Deus, Deus abençoa. O que Deus está dizendo através do profeta Malaquias é: se não tiver conversão, Deus ferirá a terra com maldição. Aleluias. Às vezes tem pais que não condiz como um verdadeiro pai, mas se você é um verdadeiro servo de Deus e filho de Deus, aleluias, o seu coração não terá maldade, terá perdão e um coração limpo diante do Senhor nosso Deus, aleluias, para que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu futuro, e não venha, como diz Deus, ferir a terra com maldição. Aleluias. Aquela palavrinha assim que a gente sempre pode ouvir: a maldição foi até aqui, mas de agora em diante a maldição está quebrada, porque você está obedecendo ao verdadeiro Deus. Curvemos nossas cabeças. Pai, muito obrigado. Nos ajuda a estarmos sempre, Senhor, com o coração humilhado, contrito, e diante de Ti, Senhor, servindo de verdade. Obrigado por estas palavras que certamente nos serve de exemplo, que não vale a pena reclamarmos do Senhor, é sempre sermos agradecidos, Senhor, em qualquer circunstância, porque como servos de verdade, nós não estaremos perguntando por quê, mas para que o Senhor quer nos provar, para diante da Tua palavra, mais tarde, depois de sermos aprovados, estarmos servindo melhor no Teu reino, na Tua obra, em nome de Jesus, amém.